Bom dia a todas e todos e todes. Eu sou a Roberta, eu trabalho na Associação Cidade Escola Aprendiz e represento a associação na Rede de Diálogos Intersetoriais da região central de São Paulo. E foi por meio dela que a gente chegou ao movimento do PL. Queria saudar os vereadores e vereadoras signatários, a Luana Alves, Elaine, do Quilombo Periférico, os deputados Eduardo Suplicy, obrigada, e Juliana Cardoso, secretário Carlos Bezerra. Saúdo também o co-vereador Júlio César de Andrade e os assessores professor Fábio Rodrigues, Júlia Lima e Roberta Sato, que estiveram com a gente incansavelmente nesse processo. Eu saúdo todos os colegas da mesa que ainda não citei, conselheira Neia, secretário Alexis Vargas, Fabrício Costa e Décio de Matos. Saúdo muito os representantes da sociedade civil, nas pessoas da Miriam Tronoloni, Tânia Lima, Darlene, Sueli Camargo, Jorge Arthur, Mauricélia Martins, Carlos Churras e os conselheiros e conselheiras tutelares Mildo Ferreira, Fernanda Abreu e Danilo Martinelli, e tantos outros que se dedicam há anos para ver expressa em lei, em texto de lei, uma política dedicada às crianças e adolescentes em situação de rua. Saúdo as quase 4.000 crianças e adolescentes que estão em situação de rua na cidade, hoje aguardando uma política própria dedicada a elas, e também aquelas que faleceram sem poder esperar mais. É por todas elas, eles e elos, que precisamos aprovar esse texto com a máxima urgência. É preciso dizer que, ao longo dessa etapa, das 9 reuniões, a gente pôde ver um exercício inspirador de democracia que pouco tem se visto nesse país nos últimos 4 anos, especialmente no âmbito federal. O processo foi coordenado pelo Douglas Carneiro, foi muito respeitoso e teve eco na grande maioria dos participantes, na grande maioria das vezes. O substitutivo que foi fruto desse processo parte da premissa de uma ação intersetorial e, para dar conta de um fenômeno social, e como já bem destacado pelo co-vereador Júlio, fenômeno étnico-racial, dessa complexidade, não pode ser de outra forma, tem que ser intersetorial. Ainda assim, ainda fruto de um processo muito respeitoso, houve 5 pontos trazidos pela sociedade civil que acabaram não serem objeto de consenso e, por isso, não foram incluídos no texto. A vereadora Juliana já apresentou, mas eu vou retomá-los rapidamente, dada a importância deles. Eu ressalto aqui a urgência da votação para a inclusão no orçamento no ano que vem, a aprovação desse PL. Mais do que nunca, criança de rua tem pressa e a gente está bastante atrasado. Vou pedir para o Gustavo colocar, então, por favor, Gustavo, o PPT no telão, só para que o pessoal possa acompanhar. Obrigada. Bom, os 5 pontos são a participação da Secretaria Municipal de Governo na instância responsável pela implementação da política municipal, para que possa implementar e compor uma instância temporária, juntamente com o CMDCA e outras organizações da sociedade civil, a fim de garantir a implementação da política de forma intersetorial, assim como já ocorre na política municipal da primeira infância. A Secretaria de Governo, com a sua função e com a autoridade que exerce, ela é capaz de efetivar a participação de todas as secretarias convocadas pela política e, por isso, sua participação nessa instância se faz essencial. O segundo ponto é a relação do poder público municipal com a área da segurança pública. Apesar da gente saber que o poder municipal não tem ingerência sobre parte desse setor, é importante que haja um movimento do poder municipal no sentido de aprimorar os conhecimentos e os procedimentos de atendimento na área de segurança pública, uma vez que é sabido que este setor atua diária e diretamente com as crianças e adolescentes em situação de rua e, por muitas vezes, de forma inadequada. O terceiro ponto, eu acabo de saber que consta no substitutivo, mas eu vou reforçar a importância dele, que é a criação de uma bolsa convivência para crianças e adolescentes em situação de rua. A maioria dos adolescentes em situação de rua estão em trabalho infantil, como o censo apontou recentemente. Por isso, nossa solicitação visa disponibilizar um subsídio financeiro aos adolescentes por tempo delimitado, chamado de Bolsa Convivência, para facilitar o processo de retorno às famílias ou à comunidade de origem. O quarto ponto é a criação de uma rubrica específica do orçamento para o atendimento previsto nessa política. Seria muito importante a gente garantir que as secretarias municipais criassem uma rubrica específica em seus orçamentos para garantir recursos diretos e exclusivos para essa política. E, por fim, o último ponto é o atendimento em horário integral.
A gente defende que o atendimento em horário integral das políticas de atendimento que constam nesse PL. O que nos foi trazido é que esse tipo de informação deve constar em outros instrumentos legais, mas a gente entende como importante que, se eles fossem assegurados em lei, eles estariam mais seguros. Eu encerro, então, com o compromisso de seguirmos adiante na regulamentação e na implementação dessa lei. Faz tempo, mas a gente só está começando. A criança de rua tem pressa e elas são prioridade absoluta, e assim elas devem ser tratadas. Muito obrigada.